Olá pessoal, bem-vindos a mais um De Frente com o Analista. Meu nome é Vitor Souza, sou analista responsável pela cobertura do setor de energia elétrica, saneamento básico e petróleo e gás. Hoje a gente vai falar sobre os dados da produção de PRIO referentes ao mês de maio. Então não se esqueça de deixar seu like, o seu comentário aqui no vídeo e se tiverem perguntas, mandem aqui embaixo que responderemos para vocês. Agora é só puxar a vinheta. Bem, vamos lá. Antes de mais nada, esse vídeo está saindo com um pouco de atraso, era para ter saído, acho que no dia de ontem, então peço perdão para isso, mas eu acho que isso não vai alterar a conclusão aqui, o desenvolvimento do relatório. O relatório foi publicado na data correta, mas enfim, vamos lá. A produção foi essa aqui, tá? Quem já acompanha a análise que a gente faz da produção mensal, a gente sempre faz aqui a análise de quanto ela está produzindo por dia. Então, como vocês podem perceber, em dezembro de 2023, ela chegou a produzir 101.000 barris por dia, caiu para 82 e agora está em 88,7, vindo de 92,8. O que acontece? Essas quedas pontuais da produção, elas são boas? Claro que não, são negativas. Eh, mas as empresas júniors, né, a Prio, a 3R, a Recôncavo, elas acabam sofrendo um pouco mais, por quê? Porque elas têm poucos ativos produtivos. Quando você pega uma major como a Petrobras, ela tem muitos campos produtivos, então sempre que dá um problema em um dos campos, ela é tão diversificada que, no geral, ela acaba não afetando tanto a produção como um todo. Então a Prio, como no final do dia ela tem 4 campos produtivos, quando dá algum chabu em um deles, isso acaba ficando mais notório, né. Então, o que geralmente acontece, problema na bomba centrífuga, etcétera, essas coisas elas tendem a se recuperar, né, depois de um tempo, e era exatamente isso que estava acontecendo. Eis que, nesse mês, você tem uma queda mês contra mês em relação a abril. Eh, eu estou fazendo esse vídeo, por quê? Porque é para trazer uma notícia um pouco ruim, que é o seguinte, eh, o grande ponto, assim, a grande notícia negativa que vem nesse trimestre diz respeito a uma questão que já vem afetando a empresa há algum tempo, que é a greve do IBAMA. Essa greve do IBAMA, ela começou lá em janeiro desse ano, né, e o IBAMA ele estava funcionando parcialmente, né, e assim, quando a gente fala de IBAMA, a gente não está falando só de petróleo, tá falando de linha de transmissão, PCH, rodovia, enfim, tudo que vocês possam imaginar relacionado ao licenciamento ambiental. Então, assim, eles estavam funcionando ali no canudinho, né, a conta-gota. E eis que a greve, ela não parou, não só não parou, como ela ficou mais intensa. Assim, antes a greve era parcial, ela passou a ser total. E eu estou falando essa história toda da greve, porque caso vocês acompanhem os meus relatórios, vocês devem saber que ela tem um grande projeto que deveria entrar em produção agora no segundo semestre e que muito possivelmente não deve entrar em produção mais, exatamente por causa da ausência do licenciamento ambiental, tá? Que é o Campo de Uarro, né, a empresa estava produzindo 100.000 barris e a produção esperada do Campo de Uarro é de 40.000 barris. Então é um ativo muito relevante, porque a gente está falando aí de praticamente 40% do volume da empresa. Então, assim, é uma produção muito expressiva e era um gatilho de valor que ele estava demorando para acontecer, porque não tinha licença ambiental. Mas a empresa seguiu o baile, né, seguia vivendo a sua vida. E eu estou falando trazendo todo esse contexto, por quê? Porque agora essa questão do licenciamento ambiental começa a afetar não apenas o Arro, mas também os campos já produtivos. Por quê? Porque esses ativos, eles são ativos, enfim, que estão produzindo, mas que eles precisam ser revitalizados, eles precisam ser existe uma expressão que é o workover, que é a intervenção que a empresa precisa fazer no campo exatamente para fazer com que a produção não caia ou que você tenha, na realidade, um revamp na produção, que é exatamente o que a Prio, a 3R e a Recôncavo fazem, a Petrorecôncavo. É o redesenvolvimento do campo, é a revitalização de um campo maduro, que já passou do seu pico produtivo, e que você tem ali para faturar aquele delta, né, aquela diferença entre o que a empresa está produzindo agora e o depois. Ou seja, os campos que já produzem, eles passaram por problemas produtivos, como comentei mais cedo, eles acontecem eventualmente, mas agora a própria revitalização desses campos,
eles começam a enfrentar problemas, porque a cada workover, cada intervenção que você precisa fazer, você precisa dessa questão do licenciamento ambiental. E à medida que ela não tem esse licenciamento ambiental, e aí? Faz o que a empresa? Né? Então, a situação é mais ou menos essa. Tá? Eu estou tentando trazer com outras palavras em relação ao relatório e tentando trazer o big picture da coisa, porque senão vocês só liam o relatório, vocês não precisavam da minha análise, do meu ponto de vista. É, então, sim, a notícia é ruim porque começa a afetar os campos que estão produzindo. Como vocês sabem bem, o papel chegou ali na casa dos R$ 50 e está abaixo dos 40, né? Antes de eu fazer esse vídeo, estava na casa dos 39 alguma coisa. É, e vamos lá. É, quando a gente olha o último resultado do trimestre, o primeiro trimestre de 2024, a gente faz um exercício que traz algumas informações que podem ser preciosas para a gente, que é o quê? É tentar entender qual é a geração de caixa recorrente da empresa. A gente pega a geração, a gente vai lá entre as últimas páginas do press release, ela coloca lá uma tabela e um gráfico mostrando como é que foi a geração de caixa da empresa, e você tenta tirar tudo aquilo que é não recorrente. Então, por exemplo, recompra de ações é recorrente? Não é recorrente. Pagamento de imposto é recorrente? É recorrente, você tem que pagar todo mês. Capex é recorrente? O Capex de redesenvolvimento, ele sim, ele é razoavelmente recorrente. Então, quando você faz esse exercício e você multiplica por 4 esse valor, e por que você multiplica por 4? Porque você está dizendo assim, ó, a empresa não vai acrescentar nenhum barril de produção e o preço do petróleo tem que ser mais ou menos esse que a gente está vendo na tela. A gente encontra aqui um valor de 254 milhões de dólares, tá? Então, assim, a empresa deve gerar um pouco mais de US$ 1 bilhão em fluxo de caixa operacional ao longo de um ano inteiro, desde que essas variáveis fiquem razoavelmente constantes. Eu digo isso porque quando você pega esse valor e compara com o valor de mercado da empresa hoje, a gente está falando de um rendimento aí na casa dos 14%, ou seja, ganhando até da Selic. Então, por mais que a empresa esteja passando por esses problemas, ela continua gerando caixa, com rendimento superior à da Selic. Então, o que a gente costuma falar é o seguinte: o carrego do papel está bom. Você você não está perdendo dinheiro, você não está queimando caixa, se você estiver segurando a operação, e que se você considerar esse preço de R$ 39, a geração de caixa ela está até razoável, tá. E eu falo isso por quê? Porque quando a gente olha essa questão do IBAMA, né, a questão da greve do IBAMA, não é um fato que vai vir para sempre, né, ele é em algum momento o IBAMA vai regularizar suas operações, eu não sei quando, mas em algum momento isso vai voltar ao normal. Eu ficaria mais chateado com o case caso, por exemplo, a produção de Warro não vai ser mais de 40.000, vai ser de 20, porque isso significaria um impacto permanente nas expectativas da empresa, né, é uma destruição de valor, absoluta, né. A empresa não deixou de ser um case de boa execução, não deixou de ser um case de crescimento, mas afetado por um motivo pontual e que daqui a algum tempo, infelizmente eu não sei te dizer quando, ele vai ser normalizado, tá. Então o papel ele não vem andando muito por causa disso, por causa da entrada de Warro, né, a ausência da entrada de Warro e também agora por causa dessa novidade, inclusive ele caiu bastante. E eu estou falando isso tudo também porque isso aqui lembra aquele de frente para analista que eu fiz do ano passado, eu não sei se vocês se recordam, quando o governo federal ele anunciou um imposto dentro da exportação de petróleo cru e também suspensão de ativos, enfim, os ativos já tinham sido vendidos, já tinham sido pagos e o governo queria suspender, esse ativo, né. E eu lembro que naquela época deu um chabu danado, e quando você olhava as ações caíram pra caramba, e quando vocês olhavam, assim, eu fiz até uma série de tabelas, uma série de valuations, fiz podcast, e quando você olhava para o que a gente considera como valor justo da ação, parecia que aquilo ia ser para sempre. Tá? E um dos erros clássicos do mercado é exatamente pegar um fator que é pontual e colocar aquilo ali para sempre, né? Porque todo mundo fica com medo, nossa, não vai acontecer, que ruim, que porcaria. E a gente sabe que não é bem assim. Então, assim, é aquele momento que você tem que tampar o nariz, respirar e fazer o seu papel. Que, enfim, se você já tem PRIO e ele já ocupa uma quantidade boa da sua carteira, eu sugiro que você mantenha. E você que ainda não tem,
eu sugiro que você compre. A gente não está alterando a recomendação, porque daqui, sei lá, daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano, quando esse problema já estiver resolvido, pô, a empresa vai estar performando muito bem, exceto, claro, aconteça alguma coisa no que diz respeito a preço de petróleo, tá. Então, eu acho que o resumo da história é esse: a empresa não deixou de ser uma empresa boa, está passando por um momento, por uma travessia difícil relacionada a essa questão que eu mencionei 1 milhão de vezes ao longo dessa conversa, e, eu acho que é um bom ponto de entrada para quem não tem o papel. Então, assim, geralmente sempre pergunta: "Ah, agora é o momento?" Bem, tá aí, o momento é esse, né, que é quando uma empresa boa atravessa por um problema pontual. E isso já aconteceu ao longo da história com diversos nomes. E eu acho que isso não é diferente para o caso da Prio, tá. Então, eu acho que o carrego dela é bom, eu acho que o crescimento dela não acabou, né, ele só está suspenso por algum momento. E eu espero em breve vir com boas notícias, né, mas enfim, eu tô aqui tentando trazer notícias ruins, mas que são fatos, eles precisam ser encarados, afinal de contas é um mercado de renda variável e não de renda fixa, mas, eu continuo comprador e acho que, eh, não deixei de gostar do case, né, a gente só tem que acompanhar aí toda essa questão política que tá bem difícil, né, tá bem complicado. Tem tudo a ver com essa questão fiscal do governo, não querer gastar e tal, mas essa análise aí eu deixo para outras pessoas, né, pra equipe macro. Bem, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha ficado claro a informação e o sentimento que eu quero trazer, e para quem não tem PRIO, pode ir para dentro que eu continuo gostando do case, né, a não ser que aconteça uma nova notícia, o preço do petróleo despencar, essas coisas que também não estão no controle da PRIO, né, afinal de contas é uma commodity com preço globalizado. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.